Eu vim para o Rio de Janeiro em 1969 e conheci a Maria do Carmo já naquele ano no Salão da Bússola, que foi um grande acontecimento, né? Foi um salão com curadoria do Frederico Moraes, foi espetacular, com o lançamento de grandes artistas. E nessa época eu conheci a Maria do Carmo. E conheci para sempre, no sentido de que ali nasceu, primeiro, uma simpatia, e depois se transformou em amizade, mas desde o começo a palavra seria empatia, né? E eu, assim, todo tímido, chegando ao Rio, um rapaz do interior, como na música, né? Sou apenas um rapaz do interior. Maria do Carmo foi muito amistosa, muito afetuosa, né? E hoje, se eu tivesse que sintetizar Maria do Carmo, seria na palavra generosidade, né? O que é generosidade em Maria do Carmo? Primeiro, e antes de tudo, né, era uma questão ética, a relação ética que ela tinha com a vida e com as pessoas, com a cultura, com a alteridade, né, com a sociedade. Ao mesmo tempo, eu teria que fazer uma cartografia da Maria do Carmo generosa. A cartografia passa por muitas áreas, né? Eu me lembro, por exemplo, na área das pessoas, eram críticos de arte, eram artistas, eram as pessoas simples, os funcionários do museu, né? Na época, havia a famosa cafeteria do museu, né? E que onde os artistas se reuniam, né? Ela falava com todo mundo, sempre muito afável, né? Então, não tinha, assim, nenhuma situação de formalidade com as pessoas, nada disso, né? Então, vou começar pelo mais simples para chegar ao mais complexo. Observando a formação da Maria do Carmo, essa generosidade é consigo própria, de se dar o tempo para se formar como artista, né? Então ela estudou na Escola Nacional de Belas Artes, no momento em que a escola era um lugar onde as pessoas precisavam entrar, mesmo que fosse para sair, mas passaram por lá. Amigas dela, como Ana Maria Maiolino, passou por lá, Ascânio, Antônio Dias, Barrio e tantos outros. Porque era um lugar onde você tinha o confronto com um ensino mais formal, chamado de acadêmico, mas também tinha oportunidades, né? Oportunidade de encontrar colegas, de discutir questões. Ali, por exemplo, estudou a Rosa Magalhães, né? Vários carnavalescos, enfim, já havia uma pluralidade nessa escola, né? E essa pluralidade, eu acho que começou muito através dos estudantes. Mas ela também compreendeu que precisava de novos ares e ela abandona as certezas da Escola de Belas Artes e vai vai estudar no Museu de Arte Moderna. No momento em que o museu era muito vivo enquanto espaço de formação de artista, de atividades, né? No MAN estava o Ivan Serpa, que foi um grande professor de arte. Talvez, assim, ninguém tenha dado aula a mais gente, a mais artistas de certa importância quanto o Ivan. Ele Oiticica, César Oiticica, Valstércio Caldas,
muito Ana Vitória Mussi, muito amigo da Lígia Pape, do Antônio Manuel. Então, e ao mesmo tempo o Ivan era um professor que não queria que seus alunos fossem Ivanzinhos. Cada um deveria ser, ter seu próprio, buscar sua própria linguagem. Era esse o seu estímulo e de trabalhar muito. Então, na terceira etapa da formação da Maria do Carmo Seco, estão os estudos na Escolinha de Arte do Brasil, que era um lugar para a formação de professores muito voltados para a infância, fundado por Augusto Rodrigues. Então aí está uma terceira dimensão da Maria do Carmo, que é essa ideia de que ela seria professora também. Ela compartilharia seu ensino, ela compartilharia esse saber ensinar que aprendeu com Serpa, e agora ela também sabia, né, compartilhar como professora de arte, como vai ser depois, né, culminando com o Parque Lage, no momento em que o Parque Lage é também uma usina da criatividade, uma usina muito produtiva, né? Então, isso tudo é história, mas é também história de uma generosidade. Eu agora, então, tiro a mão do meu rosto para falar da artista e sorrir, né? Porque é uma generosidade como artista. A linguagem não tem regras. Regras no sentido da linguagem criativa. A arte não tem amarras. A arte não é ismos. Maria do Carmo sabia de tudo isso. E para Maria do Carmo, havia uma liberdade de escolha de o que fazer que sempre foi exemplar. E tudo que fazia, fazia bem, né? Eu me lembro no momento que ela era casada com Dileni Campos, né? Ela explode como artista conceitual, né? Ela antes tem uma produção figurativa, né? Ela pertence a um momento em que eclode, né, uma geração de mulheres radicais, que eu chamo, né? Eu digo que são mulheres que trazem a revolução dos costumes para a arte. E isso também significa uma apresentação da mulher, né, nessa passagem do mundo doméstico para o mundo público, não só da arte, mas para o mundo político. Maria do Carmo não vai se furtar de se abrir, de se revelar também como uma mulher, né? Com todo o enfrentamento de uma sociedade patriarcal que ocorre naquele momento, né? Então ela pertence a uma geração que, de um lado, eu vou falar mais de um conjunto de mulheres do Rio, mas eu poderia falar de outras em São Paulo, na Bahia, em outros lugares. Vou falar do Rio, que eu acho que foi um foco muito importante, né, disso tudo. Então, nós temos, assim, figuras históricas, já históricas naquele momento, no sentido de que já tinham 20 anos de prática, de arte, um pouco mais, que são Lígia Pape e Lígia Clark. A Pape muito aberta para os diversos sentidos, as diversas linguagens, a Clark muito voltada para aquilo que seria a subjetividade já nesse momento, né? Mas ambas passando a lição do neoconcretismo, como também o Hélio de Sica, tudo isso, de que a arte precisava do outro para se completar, né? E nessa geração nós temos uma Ana Maria Maiolino,
com a sua história de migrante, da guerra, né, que Maria se diz que ele é um produto da guerra, a sua errância, né? Mas a errância da Maria do Carmo na arte é passar por muitas formas de expressão, de manifestação. E nós temos ali uma Miriam Samburski, temos a Regina Vater, a Rosa, que era casada com Jackson Figueiredo, todas convivendo no Rio, pelo Rio, né? Anabela Geiger, né? Todas amigas, claro que às vezes com uma diferença aqui, uma diferença ali, mas Wanda Pimentel, eu vejo, por exemplo, que Wanda e Maria do Carmo, de certo modo, eram muito intrincadas na sua forma plástica, no modo de pintar, a cor chapada, o corpo, o modo de apresentar, o fragmento do corpo. E o corpo fragmentado é um sintoma de modernidade, né, da modernidade histórica desde o século XVIII, né? E essa persistência desse modo formal, né, se vai apresentar na Maria do Carmo. Então ela também é herdeira do século XVIII, né? Ela é herdeira desse Géricault, que pintava os membros, só as pernas ou só os braços, né? Ela é herdeira dessa modernidade. Então, nesse sentido, ela liga naquilo que o Warburg se liga naquilo que o Vargas chamava a pós-vida das formas. As formas, os modelos visuais se seguem, né? E esse corpo da mulher, né, é também o discurso da mulher, das suas fraturas com relação às dores do mundo, né, da sua fratura com relação ao seu tempo. A mulher ainda é aquela que tem a dupla jornada, né, de ser artista plástica e cuidar da casa, né, da filha querida. E ela então, no primeiro momento tem a sua narrativa, depois ela passa para uma linguagem que eu diria de pop, né? Em seguida ela trabalha com fotografia, fotolinguagem, mas numa perspectiva conceitual, né? Eu me lembro muito de uma exposição que ela fez na Aliança Francesa de Botafogo, né, com fotos, e depois ela pinta, está sempre pintando. A pintura pode ser abstrata, a pintura pode dar lugar ao desenho, o espaço pode ser divisão de cores, mas também pode ser uma linha que diz: isso aqui é um lugar que se torna espaço pela minha presença, né? E nesse trabalho fotográfico, ela já lidava com a questão habitacional, né? Fotografa casas e casas e casas de todo tipo, etc. Então ela faz uma espécie de inventário cartográfico de um lugar da classe média. Essa classe que fica imprensada, né, entre os valores de uma outra classe, o mecanismo de referência dos abastados, e ao mesmo tempo não quer se identificar com os mais pobres, né? Ela cria essa ficção
E essa fricção, que de certa maneira tantas vezes é sufocante, ela coloca dentro de um arquivo, um atrás do outro, né? Como se fosse um paliteiro de prédios, né? Como é uma Copacabana, né? Enfim, ela tinha noção de que a linguagem, a forma, são construções que precisam de liberdade poética, né? A arte conceitual não precisa ser enfadonha, não precisa ser uma regra, mas ela para a artista, é uma possibilidade de criar possibilidades para o outro, né? E nesse sentido, eu acho que quando ela faz esse arquivo de fotos, de casas, né? Ela, de certa maneira, ela está lidando com a noção de arquivo. Aquilo que o Derrida chamou o mal dos arquivos, a febre dos arquivos. A febre não como a moda, mas a febre como um sintoma, que o arquivo também vai esquecer. E o que era esse arquivo do esquecimento em Maria do Carmo? É o esquecimento dos estilos, das casas que seriam destruídas, dos bairros que seriam deformados, dos bairros residenciais que seriam que estavam se tornando passagens de ônibus. Maria do Carmo, a generosa, o outro de Maria do Carmo, a generosa, não era só o outro que estava na frente dela, o outro que ela conhecia, mas era essa rede de outros que é a sociedade, que é uma cidade, né? E eu tenho assim memórias afetuosas, sabe? Ela me chamando ia me fazer uma comida em casa, sabe, assim, eu não me lembro se ela gostava de cozinhar ou não, mas ela disse, vou te fazer uma comidinha simples, vamos lá em casa para você ver os desenhos, sabe? Era isso, assim, sabe? Essa forma jeitosa de acolher, né? Mas eu também me lembro uma vez, ela indo assistir a um show no Teatro da Praia, acompanhado do Valtercio Caldas, sabe? Assim, mostrando que ela lidava com as muitas manifestações na área da área experimental do MAN, com Roberto Pontual, né, nas exposições do Frederico, e essa inquietação, né? Era uma generosidade nos estilos, nos modos de produzir, mas era uma inquietação da vontade de produzir, né? Eu fico pensando o que poderia ser o inconsciente de Maria do Carmo. Eu penso que o inconsciente de Maria do Carmo é um inconsciente mais do que arquitetônico, apesar das casas, um inconsciente urbanístico, no sentido de que a cidade é o coletivo, né? O inconsciente de Maria do Carmo é aquele espaço, aquele lugar convertido em espaço pela presença de todos. E esse era o seu compromisso, né? Criar modelos, diagramas de uma interlocução entre linguagens, entre pessoas, entre artistas, entre lugares. Porque uma cidade também é muitos lugares.
o arquivo de Maria do Carmo é um arquivo de lugares, não é de fotos só, de aparências, de frentes das casas. É um arquivo de lugares. É um arquivo de lugares que nos dizem há algo muito intenso que vive nesses lugares. Então, agora eu faço uma outra correlação com Munch, Edvard Munch, e com Guild, porque são dois artistas cujas casas eram como se fossem rostos humanos, rostos espantados, rostos mais receptivos, excesso, né? Era essa ideia de que a casa não é cal, argamassa, tijolo, mas é carne, gente. E isso estava no arquivo de Maria do Carmo. Então, fenomenologicamente, para mim, hoje, pensando na medida que eu vou falando, aquelas fotografias frontais de casas eram arquivos de possibilidades de vida das pessoas, das famílias, dos moradores, que ela não respondia, porque havia uma certa neutralidade. Ela não buscava assim, uma casa que tivesse muita confusão acontecendo lá de fora. Havia uma serenidade nas escolhas, quase uma neutralidade, mas não era o neutro diante da vida. Era o respeito ao outro, como uma espécie de obra aberta, entre aspas, para que o outro projetasse o seu imaginário sobre aquelas casas. Ou seja, projetasse a sua própria fantasia do que pode ser, e talvez um pouco de si, o si de cada um, né? Então, é disso que eu acho que falo sobre um tipo de generosidade. O outro não tem uma receita para interpretar a arte. Aqui eu cito o Argan. Maria do Carmo sabe bem que ela vai produzir significantes como artista para que cada um de nós projetasse significados, leituras. Por isso não tinha chaves muito complexas, não tinha esquemas obrigatórios de leitura, não tinha controle do que se dizia, né? Mas havia liberdade de estar com ela e ela com as pessoas. Isso é troca, né? Isso é interlocução, isso é integração, né? E nisso, então, se a gente pensa, por exemplo, na ditadura, né? Aquelas obras, aqueles quadros, aquelas pinturas falavam também de um certo encarceramento da mulher na sua casa, que era uma metáfora do encarceramento na ditadura, sem mostrar violência. Mas a gente sabia que havia ela não estava falando de si em casa, violência na casa dela. Ela estava falando no cerco das mulheres, em geral. Nisso é a parte pelo todo, a pars pro toto, né? Ela não é a figura central, mas ela é todas as mulheres, nesses termos, né? E, ao mesmo tempo, num momento de censura, e no momento, né, da censura da ditadura militar, ainda nos anos 70, quando ela faz
as fotografias, né? Aquele conjunto fotográfico, aberto, como obra aberta, na ditadura, as pessoas não decidem em quem eleger, mas aí eles podem decidir sobre quem interpretar. E nisso eu acho que tem muito da arte pós-neoconcreta, né? As pessoas não podem votar, mas podem mexer no bicho, né? Enfim, são sutilezas que vão de uma forma mais imediata e aberta, como numa Lígia Clark ou numa Lígia Pape, a questões, a instâncias mais sutis, como na Maria do Carmo. Mas tudo está ali. Eu, há um ano atrás, comecei a trabalhar um pouco mais na atualização do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. E muito preocupado se o museu teria uma obra dos anos 60, 70, se teria as fotografias, se teria desenhos, teria gravura, etc., para ter. Porque o Museu Nacional de Belas Artes é um museu de estudos, não é só um museu de exibição e de coleção, é um museu de estudos, né? Então, se teria ali um núcleo de estudos, é um museu de obras-primas, ali teriam obras-primas da Maria do Carmo, e eu com muito medo de não ter nada, muito medo. Quando eu peço ao museu a lista de obras, eu tomo um susto. Eu tomei um susto. Porque ela doou obras muito importantes de várias fases dela para o Museu Nacional de Belas Artes. Então, o que falta é possível completar essa coleção de estudos. A última exposição que eu vi dela foi a do Mann. Eu até tenho o catálogo todo anotado, todo escrito, que eu ia vendo, ia falando, e a interpretação vinha, sabe? Tinha uma coisa fabulosa, que era a pele das jiboias, das serpentes. E hoje, vindo para cá, aliás, um texto muito bonito do Fernando Coqueralli, né? Muito especial, e aquilo tudo muito bom. Eu acho que aquilo não tem nada no Belas Artes. Então tinha uma parede longa, eu não me lembro bem do que estava escrito, minha carne, sua carne, a dor. O que é isso senão a simpatia, a empatia? Eu sou você, né? Minha carne é a sua carne. Não como cópula, mas como empatia na vida. Aquilo é uma síntese da generosidade. Talvez aquele seja o epitáfio. O que ela deixaria como últimas palavras, simbolicamente. Sabe? E hoje, vindo para cá, eu me emocionei por 2 motivos. Primeiro, está ali uma Maria do Carmo indígena. O mito da serpente dos indígenas. Entre algumas sociedades indígenas, como os Unicuim, o povo morcego, a jiboia é um animal de cura. A jiboia é um animal que cura doenças do olhar. Aquela jiboia tem um nome, não é um nome científico, mas é um nome artístico, Maria do Carmo Seco. Porque aquela jiboia
abre os nossos olhos para a arte e a arte como vida. Essa cobra é que a jiboia solta sua pele de tempos em tempos e se renova. Maria do Carmo é a artista que de tempos em tempos solta a sua pele e renova a sua arte. Agora, isso tem um significado como artista, guerreira. Guerreira da forma. A Maricota, a Carminha, a Carmelinha, não se satisfazia com as suas conquistas na arte. Ela não começava a reproduzir seco, 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 porque estava bem sucedida, não. Ela precisava se renovar, porque ela tinha que dar-se o mais profundamente, tirar sempre o que tivesse dentro de si para se dar como artista à sociedade. Eu sempre penso assim, Maria do Carmo merece uma retrospectiva, merece um livro, merece ser vista e respeitada nas suas diversas partes, porque tudo ali é valioso, igualmente valioso. Isso é injustiça com ela? Isso é injustiça com a cultura, porque ela fez o que tinha que fazer, né? Mas isso é ruim para nossa sociedade. Maria do Carmo precisa estar no mundo. Não é só o Brasil. Ela não é um fenômeno brasileiro. É um fenômeno latino-americano. Ela dialoga com as mulheres radicais. Já coloquei ela nesse contexto de mulher radical, né? Nunca tive a oportunidade de fazer uma exposição individual dela, mas sempre tive o prazer de colocá-la na exposição inaugural do Mar, por exemplo, e outras, numa exposição que era baseada em Clarice Lispector, porque ela é uma leitora da Lispector, era, né, uma leitora da Lispector. A Lispector diz que conta a história do Mineirinho, um bandido que foi morto, né, pela polícia, morreu com 13 tiros, o primeiro tiro o menino era pequeno, ela não escutou, papapá, ela vai assumindo e o tiro vai crescendo e finalmente esse adulto ela nunca escutou e morreu, né? E ela então conclui, antes de construir a casa é preciso preparar o terreno. Gilberto Chateaubriand, que era um homem extremamente sensível, aberto para as diferenças na arte, etc., nunca deixou de olhar para Maria do Carmo. O Gilberto hoje tem o quê? Tem 20, 30 obras da Maria do Carmo, de vários momentos, né? Então, vamos suavemente abrindo essa riqueza e percebendo que esses fios que estão soltos, na verdade, formam uma renda de rara beleza, integrada, né? Eu sou muito inspirado a falar poeticamente, né? Então, pensar nesse rendado que não pode ser puxadinho daqui, puxadinho dali, porque destraga o desenho feito numa vida. Numa vida que, além do mais, era um universo.